até assim, a gente fica até um pouco complexo de limitar um assunto com o André, porque o André tem um conhecimento vasto na área dele e muitas experiências depois da conversão também. Então a gente até brinca com o pessoal lá de Vargem Grande, a gente gosta muito do André, que assim, virar vigília com o André é fácil, olha, vira vigília é fácil. Mas assim, bem pontual, uma questão que as pessoas acabam não percebendo, né, André, que é o exemplo que você está dando, é que quase que naturalmente aquilo que as pessoas fizeram a vida quase toda, Deus usa para impactar outras pessoas e resgatar outras pessoas daquele nicho. E às vezes as pessoas querem ficar mudando, elas querem se desconectar totalmente. É claro que tem um período, né, um tempo de pausa, um tempo sabático para você conseguir se conectar a Deus e não ficar envolvido com tantas coisas que fervilham na mente. Sim. Mas depois daquele processo, parece que naturalmente a maioria das pessoas elas são conduzidas a resgatar quem estava próximo dela em diversas situações, principalmente na questão profissional, artística. Verdade. E as pessoas, às vezes, tendem a fugir disso, né? E não querem, às vezes, nem aceitar que Deus quer que... Porque, naturalmente, às vezes acontece isso, que Deus quer que ela resgate pessoas que estavam ali, no meio dela, porque quando você está falando, eu estou viajando aqui, né? A sua bagagem na área musical, de ter vivido todas essas experiências, essa diversidade, essa multiplicidade de conhecimento em vários estilos, né? Te deu uma bagagem hoje de você amparar, como tem amigos meus que são seus alunos, amparar várias pessoas a seguir no estilo dele, mas que adorando ao Senhor, levando essa essência, né? Sim. Realmente que Deus chamou e que você está conduzindo muitas pessoas, né? Você fez uma observação importante, porque apesar do acervo, eu devolvi o acervo para Deus, né? Então, as pessoas, eu já fui cobrado por alguns do meio cristão que são relacionados à música, né? De por que eu não lanço um trabalho de um estilo assim, assado. Por quê? Porque eles não reconhecem o que há de fato dentro de mim, né? O que de fato estou carregando de novo. Então, até que percebam, e muitos já percebem, evidentemente, ainda ficam atrelados à visão artístico-musical, que é a menor parcela do processo. Eu não posso agora, só porque tem um acervo de instrumentalidades nessa área da música, eu não posso agora sair fazendo ao bel prazer, para mostrar uma certa produtividade nessa área. É até um desafio equilibrar essa potência que tem guardada. Tenho que conter. E dizer, Deus me direcionar e dizer assim, agora eu quero que você se separe, como foi no caso do meu álbum, né? Desse nosso primeiro álbum, que só foi lançado após 1 ano e meio da minha conversão, né? Após quase 8 anos da minha conversão, foi lançado o álbum, né? Foram 7 anos e meio, até que nós disponibilizássemos um álbum inteiro de canções, fazendo parte de um primeiro projeto, eu cantando hinos, né? E só que as pessoas não sabem que eu levei 3 anos para gerar esse álbum. Eu não pude pegar e pum. Mesmo tendo boa parte das canções, eu não pude acelerar o processo, e Deus me colocou num lugar de exame, de purificação, num lugar de preparação que eu não entendia. Eu fui amassado durante uns 3 anos, Cristiano, para que as canções viessem carregando algo muito maior do que música. Isso ensina muito quem está chegando, né, André? Principalmente desse mundo artístico. E serve para todas as áreas. Se um soldado vai para o campo de batalha despreparado, a tendência dele morrer é muito grande. Então, enquanto que se ele tiver um tempo de preparação, ele vai na missão e volta sem sofrer dano algum. E às vezes as pessoas querem se lançar no campo, eu já estou pronto, e isso que você está falando acontecia com todas as pessoas que estavam à sua volta. Por que o André ainda não fez um álbum dele? Porque isso, e quando a pessoa dedica esse tempo de preparação, ele vai para a frente de batalha, como você mencionou do seu chamado, com uma bagagem que foi para cada vez alcançar voos mais altos, né? E não só aquele voo raso e acabou. Não é esse o intuito de Deus nas nossas vidas, né? O André comentou 3 pontos de forma tão natural. Primeiro foi
está em célula desde o começo, né, da caminhada. Depois veio o pastor Josué fazer um discipulado contigo. E o TSD, o Tempo a Sós com Deus, que é uma coisa que muita gente ainda tem dúvidas como é que faz, quer botar uma regra, uma norma, como é que faz Tempo a Sós com Deus, que é uma coisa muito particular. E aqui é uma questão de curiosidade, como é que é teu tempo a sós com Deus? Como é que você dedica esse tempo de exclusividade com Deus? Como é que você faz isso? Da mesma maneira que os louvores, quando a gente não tinha ainda a atitude confessa, né, de que Jesus era Senhor da nossa vida, nosso suficiente Salvador, né, o nosso El Shaddai, desde aquele tempo, o ambiente que nos deixava sensíveis era ouvindo louvores. Tanto eu quanto minha esposa. Então, foi através desse ambiente que eu fui acostumado a orar. Então, durante as minhas crises de pânico, eu estava sempre no meio dos louvores. Era a minha forma de conseguir me conectar com Deus. E aí, depois de um período de experiência de oração, que eu ainda não tinha tido um encontro, né, parecia que era um monólogo, é que veio a experiência da conversão, né? Mas o TSD veio a partir do momento, ele inaugura o momento diálogo nesse dia, né? Porque até então, o primeiro ano foi um ano de buscar conhecer. Eu orava junto com a igreja, eu via a igreja fazendo as coisas, eu sentia a presença do Espírito Santo, mas eu não tinha experiência audível. E mais ou menos nessa época de 2013, né, de novembro em diante, eu comecei a ter experiências audíveis e elas foram muito assustadoras para mim, né? Porque não era algo tão comum eu escutar uma voz falando como uma voz de um homem falando dentro da minha mente, né? E começando a me dar a direção do que fazer. E a partir de então foi muito real, né? Porque aí eu tive direcionamento para o que ia acontecer no ano seguinte, foi quando surgiu o Despertados.